Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Todo mundo tá aí, né? Bem esperto, ok? Então, a palavra que o Senhor me deu para hoje é muito interessante. Eu sempre falo no começo das minhas pregações que a forma como o Espírito Santo trata comigo é bem divertida. E ele começou por um caminho e depois ele me levou para esse lugar da liberdade, onde ele me disse esse versículo que está em Gálatas 5:1, que diz: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou". E interessante, até o pastor Dani estava na garagem lá arrumando algumas coisas, e eu corri e falei: "Nossa, aconteceu algo incrível", porque eu ouvi o Espírito Santo me falar, me trazer justamente esse versículo. E aí eu abri num livro e o versículo estava lá, exatamente essa passagem. Então, eu creio que hoje é mais um dia especial, preparado pelo Senhor. E aí a gente vê todo o alinhamento do Espírito Santo na intercessão, nas conversas com o irmão. E a gente fala, uau, realmente Deus está querendo que nós assumamos, não que a gente venha assumir, mas há um convite de Deus para que nós venhamos a nos colocar num lugar de total vulnerabilidade, entrega, rasgando os nossos corações e desfrutando realmente de tudo aquilo que o Espírito Santo está disposto para nos ajudar a vivermos como filhos de Deus. Amém? Então, liberdade é um chamado para que vivamos tudo aquilo que Deus planejou. Isso é liberdade, para que vivamos tudo aquilo que Deus planejou. Eu sempre comento que na jornada do Insight, que é a jornada de cura e libertação, que nós nascemos com um DNA perfeito, carregado de muitos atributos, e nesse DNA formado por Deus, nós carregamos a verdade dele, nosso respeito, nós carregamos os propósitos sobre nós, tudo isso o Espírito Santo quer que a gente venha viver nesse lugar de liberdade conquistado por Jesus Cristo na cruz. Então, liberdade é esse chamado para que você viva aquilo que Deus planejou para você viver. E quando nós vivemos em liberdade, nós estamos de fato vivendo aquilo que Deus nos criou para ser. Nós precisamos entender um pouco o conceito correto sobre liberdade. O que é a liberdade no espírito? O que é vivermos dessa maneira? E quando eu fui preparar a palavra, o Senhor me levou primeiro a uma passagem que diz sobre o nosso lugar de estarmos vigilantes para a volta de Cristo. Como nós temos estado nesse lugar aguardando até que Ele venha, até que nós subamos, até que nós estejamos completamente com Ele na glória. Eu falei, mas por que começando por isso? Porque quando nós entendemos esse lugar de liberdade em Cristo, nós rapidamente começamos a permitir que o Espírito Santo nos molde para que a gente esteja cada vez mais perto e mais parecido com Cristo, para quando Ele vier, nós estejamos preparados. Então, Gálatas 5:1, para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, Cristo já te libertou. Por que que às vezes insistimos tanto em voltarmos para um lugar de sermos escravos? Escravos novamente, sendo que Jesus Cristo já te libertou. E aqui o apóstolo Paulo faz essa observação: por que você quer de novo voltar para o jugo de escravidão? Deus nos criou com um livre-arbítrio, e isso Ele respeita, e é um lugar onde você pode escolher entre o bem
e o mal. Isso é o livre-arbítrio. E o Senhor, Ele não tirou isso de nós. Ele nos deu essa oportunidade de escolhermos se eu quero o bem ou se eu quero o mal. Qual caminho eu quero seguir? Até estarmos com Ele na glória, nós vamos batalhar bastante contra o pecado. Porque o mundo jaz no maligno. Nós, como não pertencemos mais, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a caminhar pelo reino de Deus, a fazer parte de um reino que é totalmente diferente do que o mundo que nós vivemos. Então, nós ainda, na nossa natureza, nós ainda batalhamos e continuaremos batalhando contra o pecado. Mas a boa notícia é que nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, veio habitar em nós o seu próprio Espírito. O Espírito de Deus que nos dá a capacidade de irmos sendo transformados, de irmos para esse lugar de vulnerabilidade, um lugar onde nós podemos rasgar os nossos corações na presença de Deus e falar: falhei de novo. Falhei de novo, Deus. E aí o Espírito Santo vem e te convence, e ele já te convenceu, porque quando você lembra que você cai a ficha que você pecou, é porque o Espírito Santo já está caminhando junto com você. Porque quando você leva a vida e as falhas e o pecado não te incomodam em nada, aí é um mau caminho. Mas quando o Espírito fala: opa, tem algo aqui, e você vai para esse lugar de vulnerabilidade, é um lugar de cura, é um lugar maravilhoso, e esse é o nosso Jesus. Em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, e não aquilo que tem a ver com o Espírito, né? Muitas vezes os desejos pecaminosos, a cobiça, a inveja, né? As dissensões, a ira, tudo isso são os desejos da carne. E a liberdade que nós recebemos em Cristo não é um convite para vivermos de qualquer maneira. É um convite para que nós continuemos sendo transformados e moldados à sua imagem e semelhança. É um convite para a gente viver o nosso chamado. Não é um lugar de egoísmo, de olharmos para nós mesmos somente, mas é um lugar de vivermos a transformação para que a gente possa propagar quem Jesus é, quem Cristo é em nós, e poder mostrar isso ao mundo e às pessoas. Esse é o chamado, isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa mensagem. Eu entendo que quando eu falo de vulnerabilidade, e foi o último tema pregado no encontro de mulheres, foi um bate-papo, algumas mulheres estavam lá, e é expor as nossas fraquezas. Vulnerabilidade é quando a gente expõe fraquezas e quando a gente entrega tudo isso ao Senhor, mesmo que seja dia após dia. Eu entendo que um caminho é aberto. Um caminho é aberto para uma liberdade pessoal no Espírito. Então, eu não sei se alguma pessoa já te perguntou algum dia: nossa, você é tão diferente, você é feliz, você é alegre, você é assim, você fala coisas engraçadas, mas você não fala palavrão, né? Então, eu creio que isso é um andar de liberdade que o próprio Espírito vai transformando na gente. É uma liberdade pessoal junto com o Espírito de Deus. E nesse lugar, quando entramos nesse lugar, somos curados e rumo a um novo estilo de vida, né? Eu achei engraçado, eu falo que o Espírito Santo, eu me divirto muito com ele, porque ele falou assim: Jesus, ele gosta de ser o personal stylist das pessoas. Ele gosta de... Aí eu até anotei aqui, tá até mais pra frente, mas eu senti de falar isso. Falei, nossa, como assim, né? E ele falou, ele gosta de colocar nas pessoas
detalhes dele, mas respeitando a sua individualidade, respeitando quem ele te chamou para ser, da forma como ele te fez para ser. Então, cada um carrega essa individualidade. Eu falei, ok, já está contratado Jesus para ser o meu personal stylist, então, porque eu achei muito engraçado quando o Espírito Santo me revelou isso. E eu pergunto, né, qual é a liberdade que você tem vivido, sob qual influência você tem andado? Num mundo com tantas informações, né, com tantas novidades, tantas coisas interessantes, tantas propostas, né? Muitas das vezes muito fora daquilo que nós cremos e acreditamos. Então, você tem se submetido a qual influência, né? Nós precisamos nos lembrar, isso às vezes eu falava também com as meninas lá no time de intercessão, falava, quando nós entramos num lugar, nós precisamos chamar a influência de quem? Do príncipe da paz, que é Cristo. Porque muitas vezes o ambiente ele é tão tumultuado, ele tem tantas coisas, e nós precisamos nos lembrar que nós andamos sob a influência de Jesus Cristo. Então, as nossas decisões, a nossa liberdade, o nosso estilo de vida, ele precisa ser definitivamente conduzido e direcionado pelo príncipe da paz, que é Cristo, e não o príncipe do mundo, que nós sabemos quem é. E nós vivemos um tempo onde o mundo tem levantado uma bandeira. Isso estava numa outra pregação que eu ainda pretendo fazer, eu sempre falo aqui com vocês, que é sobre os falsos profetas, mas eu me lembrei dessa passagem desse tema que eu tinha colocado sobre a diferença que há entre liberdade e libertinagem. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, porque o mundo hoje levanta essa bandeira de liberdade, mas não é uma bandeira de liberdade. É uma bandeira de libertinagem, e nós precisamos, como cristãos, entender definitivamente sobre isso. Não que não entendamos, mas precisamos viver a liberdade em Cristo e não do mundo, né? As pessoas negam o nome de Cristo e tenta pregar algumas coisas, né? Não, liberdade, o que é liberdade? É amar, é amor, né? É amar o próximo, não é amar o pecado. Então a gente precisa entender que nós, como cristãos, nós precisamos perseguir a liberdade. E lá em Isaías, deixa-me ver aqui, Isaías, agora eu não anotei a passagem, Isaías 5:20 diz, tempo, ai do que ao mal chamam bem e ao bem mal. Esse é um versículo para a gente memorizar. Ai do que ao mal chamam bem e ao bem mal. Porque o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então nós precisamos entender o papel que nós ocupamos, a responsabilidade que nós temos, e nós precisamos, como cristãos, perseguirmos a liberdade conquistada por Cristo na cruz. Amém? É isso. E essa é a liberdade. E essa liberdade não tem a ver com libertinagem. O único interessado para que você persista e permaneça no pecado é Satanás. Porque você já foi liberto por Cristo. Jesus já venceu na cruz. Ele já te libertou. Só que o diabo quer escravizar e ele quer te dizer para você, esquece, você faz tudo errado, você se converteu, mas você faz coisas erradas, toda hora você está aprontando alguma coisa. Ele não quer que você acredite na verdade e que você vá para esse lugar de se arrepender e de permitir ser transformado por Cristo, porque Ele já venceu. Jesus venceu. Gente, se nós andarmos todos os dias
declarando nas nossas dificuldades que Cristo já venceu por nós, nada pode te parar. Nada pode te parar, porque essa é uma verdade de Deus sobre nós. E nós, como igreja, precisamos definitivamente acordarmos e andarmos dentro da verdade, que é a palavra de Deus revelada a nós. Precisamos sair desse lugar, mas não. Avança, é um passo, é um acerto, é um erro, é um acerto. Depois você vai dando só o check. Você só vai acertando, porque o Espírito Santo habita em nós. Aqui na Igreja Essência, nós somos uma igreja pastoral, uma igreja relacional, uma igreja que tem se empenhado com a ajuda do Espírito Santo para explicar para vocês o que é liberdade. Viver em liberdade, né? Ter acesso aos pastores, né? Ter conversas abertas, né? Conversas que te levam para um lugar de cura, onde você não precisa chegar aqui não é um lugar para você chegar perfeito. Aqui é um lugar, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aqui é um lugar que você chega muitas vezes arrebentado, sem esperança, família sendo destruída, né? Lar sendo destruído, sem esperança nenhuma. E você às vezes, puxa, mas como que eu vou falar isso? Como que eu vou expor que eu tenho essa fraqueza ou que eu tenho essa dificuldade na minha casa ou comigo mesmo? E a Igreja Essência nasceu para isso. A Igreja Essência nasceu... É uma igreja que foi levantada e nasceu, Salete falou isso essa semana, nasceu para acolher os improváveis. Aqueles que até o momento não encontraram seu lugar aí fora e ninguém parou para te ouvir. Nós somos uma igreja que tem trabalhado isso demanda muito esforço falar sobre liberdade e trabalhar isso numa igreja, porque ainda as pessoas se confundem um pouco sobre isso, né? Liberdade não é falta de respeito, liberdade não é falta de temor a Deus, né? Liberdade, pelo contrário, é sim um lugar de muito respeito, de submissão, de rendição, e é onde a gente pode falar tudo com Jesus. Então, nós como igreja, nós temos avançado para dentro desse lugar de liberdade e procurado da melhor forma ensiná-los para que vocês vivam como pessoas reais, sem máscaras, né? Sem fachada, porque isso só te leva para um lugar ruim, um lugar de solidão. Mas quando a gente consegue entregar tudo isso, nós somos transformados, somos curados, nos sentimos acolhidos, nos sentimos em família, nos sentimos em casa. Esses dias eu estava falando com a Soraya e ela me falou uma palavra que mexeu muito comigo. Ela falou assim, sabe, pastora, aqui na Essência nós temos pão. E aquilo mexeu comigo, eu falei, uau. Ela falou, pão, o pão que alimenta. Nós temos Jesus, nós temos a presença. E tem tantas pessoas aí fora procurando por esse pão, elas não estão encontrando. Então, aqui é um lugar onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, né? Então a gente precisa lembrar desse lugar que nós somos privilegiados de estarmos. Eu sou muito privilegiada de fazer parte dessa igreja. Eu sempre agradeço Jesus, obrigada pelo lugar que o Senhor me colocou. E isso é muito bom e a gente precisa avançar lembrando dessas coisas. Eu li que esses dias eu estava lendo, alguns já devem saber desse exemplo que eu vou dar, né? Que um tubarão,
ele em águas abertas, né? Ele chega a desenvolver até 2,5 metros de comprimento. Mas quando ele é colocado num aquário, ele só atinge 20 centímetros. Num aquário de porte médio. O que quer dizer aqui? Que nós nos moldamos ao lugar onde nós estamos, no ambiente. E nós aqui na Igreja Essência, nós praticamos a liberdade porque quando nós damos esse espaço para a pessoa viver o que ela realmente foi criada para viver, para ela não ficar nos 2,5 centímetros, mas alcançar os 2 metros, não ficar em 20 centímetros, mas alcançar os 2,5, ela vai viver a plenitude. E quando nós damos esse espaço e conduzimos as pessoas nesse espaço de liberdade, nós cremos que você vai conseguir viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Viver o seu chamado, propósito, na sua... o 100% daquilo que Deus te criou. E eu já compartilhei aqui também de um sonho que eu tive algum tempo atrás, o ano passado, que eu via, acho que eu falei na última pregação isso, que eu via um homem com uma ovelha num pasto, e a ovelha tinha ela estava no chão, ela era grande, e ela tinha uma argola no pescoço. E ele ajustava bem essa argola no pescoço da ovelha e levava ela presa. E aí depois, no mesmo sonho, essa ovelha, ela estava bem gorda, bem cuidada, mas ela ainda estava na coleira. E uma pessoa no alto levantava essa ovelha, gorda, mas presa. E nós sabemos que eu queria entender sobre esse sonho, comecei a perguntar a Deus o que era aquilo, e Ele falou sobre lugares que ainda exercem controle e manipulação sobre as pessoas. Mas nós somos ovelhas que fomos chamadas para vivermos em liberdade, não debaixo de jugo, não debaixo de controle, não debaixo de nenhum tipo de, embaixo de algum tipo de escravidão. Mas, porém, conversando sobre isso com o pastor Dani, ele me disse algo importante. Ele vai pregar sobre isso depois, mas ele me falou que o Senhor deu uma nova revelação para ele quando o povo ainda estava no Egito. Que eles se amoldaram, eles se acostumaram ao Egito, né? Então, eles pararam de olhar para Deus como eles deveriam olhar, e eles acabaram escolhendo viver no Egito. Então, quando o Senhor, o Dani perguntava a Deus, mas eu queria entender, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, né? E o Senhor começou a permitir o povo ver, sim, as pragas que foram acontecendo. E ali o Senhor estava querendo fazer com que o povo entendesse que eles precisavam querer sair do Egito e voltar para as coisas de Deus. Então, liberdade tem muito a ver com isso. Quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, uau, mas isso é uma revelação, realmente. Falei, você precisa pregar sobre isso. E como eu ia falar sobre liberdade, eu achei muito interessante, porque às vezes nós, como filhos de Deus, a gente se acostuma, a gente tem uma tendência a se acostumar dentro de uma situação, mesmo que aquela situação não esteja te fazendo bem, mas você está ali, você se deixa ser amoldado ali naquilo e você fica ali, porque você se satisfaz com aquilo.
Mas eu creio que hoje o Espírito Santo tem um convite dele para te tirar da caixa. O Espírito Santo quer te tirar da caixa, quer te tirar desse lugar que tá ruim, mas tá bom, sabe? Tá ruim, mas tá bom. Né? Ah, que tá ruim, mas tá confortável. Quando eu saí do meu último trabalho, que o Senhor me removeu, eu fiquei lá 16 anos. Em um momento eu falei, Senhor, até quando? Ele falou, até quando? Até quando você entregar tudo para mim. Foi difícil. Foi difícil, sabe por quê? Porque eu tinha ainda algumas situações que ainda me prendiam lá. Era um lugar bom, bênção, o Senhor me honrou, saí em honra de lá. Saí em honra. Tenho as portas abertas, saí honrando, saí de lá muito sabendo quem eu era e a quem eu servia. Então, eu falei, Deus, ok, eu já entendi. E aí quando eu entreguei tudo, sem medo, um tremorzinho nas pernas, mas entreguei. O Senhor moveu, o Senhor agiu. Então, muitas vezes nós temos uma tendência de tá ruim, mas tá bom. Mas não é esse lugar que Deus tem para você. Deus tem um lugar para você, onde você é guiado pelo Espírito, se move pelo Espírito e entrega todo o controle a Ele. Quando nós entregamos todo o controle a Deus de todas as coisas, Ele, o próprio Espírito, nos ajuda a ter o autocontrole, o domínio próprio. Mas o primeiro é entregar tudo. Nós precisamos nos apropriar de quem nós somos em Cristo e influenciar todos ao nosso redor. Cristo em nós, Ele é um agente transformador. Nós precisamos entender que quando nós temos Cristo dentro de nós, quando nós olhamos para Ele e compreendemos a entrega dEle, tudo que Ele fez por nós, nós conseguimos avançar. Nós conseguimos ir além e viver a transformação. Eu inverti a ordem aqui e o Espírito Santo que está fluindo, amém, glória a Deus. Falei da revelação do pastor Dani, glória a Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para uma vida abundante moldada por Ele. Ele molda quando você entrega, moldada por Cristo. Eu estava ouvindo esses dias, né, que o apóstolo Paulo, ele diz, viver uma vida baseada em religiosidade, viver uma vida de regras, é a mesma coisa que cometer idolatria. Nós precisamos entender que quando a gente anda debaixo de um jugo da religiosidade, dos padrões, dos critérios, que não é aquilo que está na palavra de Deus, você está idolatrando essas coisas. Você está dando lugar a essas coisas, né? O legalismo, esse moralismo religioso. Eu já conversei com tantas pessoas arrebentadas por causa de uma religiosidade, por causa de um dedo apontado na cara, que leva a pessoa quase à morte, a desistir. A pessoa chega num ponto de falar, eu não quero mais ouvir falar de igreja, eu não quero mais ouvir falar de Cristo, eu não quero ouvir falar mais de nada. Por causa da religiosidade, por causa do peso, da acusação. As pessoas esquecem o que Jesus fez quando foram apedrejar aquela mulher pega em adultério. Vai e não peques mais. Não peques mais, não pode esquecer dessa parte. Vai e não peques mais. Mas quem atacou pedra? Ninguém, porque todo mundo tinha falha, todo mundo tinha pecado. As pessoas se esquecem desse lugar.
que Jesus faria. Então a religiosidade, a religião está matando muita gente. E isso é muito triste. E nós precisamos, como igreja, orar para que essas pessoas sejam livres, sejam libertas do jugo, do peso, da acusação da religiosidade. E eu creio que existe um chamado, um clamor do próprio coração de Deus para resgatar os filhos dele que estão perdidos por aí. E tem muita gente. Tem muita gente. A salvação já foi conquistada. A salvação já foi conquistada. Mas a nossa parte, nós precisamos fazer. Responsabilidade anda, liberdade anda junto com uma palavrinha, né? Responsabilidade. A nossa responsabilidade o outro não vai fazer. Ela é sua, ela é individual, assim como o livre-arbítrio, né? Quando você conhece a Jesus, tem um encontro com Jesus, não é nada mágico, né? Eu me converti. Agora, tadã, tudo muda. Não é assim. É um processo. Você se converte e você passa por um processo de transformação. Você vai sendo mudada. Aquilo que você fazia, você já não faz mais. Quando faz, opa, me ajuda aqui, Jesus. Eu volto de novo. Eu volto de novo. E o Senhor vai indo até que você não faça mais, né? E Jesus, ele já conquistou a sua liberdade, ele já conquistou tudo para você na cruz. Mas a escolha continua sendo tua. E quando você escolher por ele, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E você vai começar a ver, sim, mudanças. Você vai começar a ver sim que a sua oração sobe. Ela sobe. A oração ela chega. Você não está mais orando para o vento. Você não está mais orando para uma estátua que não ouve. Esculpida por mãos de homens. Você está orando para o Deus vivo. Para aquele que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, a oração sobe, ela rasga os céus. Esse é o nosso Deus, aleluia. Isso não estava na minha pregação, mas o Espírito Santo, ele quer dizer para você hoje que a sua oração sobe. E eu declaro respostas chegando em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu recebo, eu creio que é uma movimentação nos céus. Anda, canta, labás. Aremai, receba, a sua oração sobe, o seu clamor sobe, a sua palavra, a palavra que sai da tua boca como espada afiada. Esse é o nosso Deus. Ele não falha, ele não tarda, ele não chega atrasado, ele já está. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe um chamado para a nossa responsabilidade, existe um chamado, acordadas, acorda. Um vai subir, o outro vai ficar. Eu quero subir, Deus. Acorda, desperta a igreja. Eu não vim de coque hoje, mas o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser a que sobe. Eu quero estar com as minhas lamparinas cheias de óleo. Aí tem as irmãs que vão correr atrás. Ai, me dá um pouco do seu óleo. Já foi, o noivo já veio, já foi, minha irmã. Acorda. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Glória a Deus. Como disse o pastor Renatinho no último encontro com a presença, que foi maravilhoso. Quando nós começamos a admirar Jesus, nós queremos ficar mais parecidos com Ele.
Sabe, a gente precisa entender, eu admiro tanto Jesus que eu quero ficar parecida com você, eu quero ficar parecida com o meu Senhor. Ele falou, se você está vendo Jesus, se você admira tanto Jesus, queira estar mais parecido com Ele, contemplar a face dEle. E quando nós queremos estar mais parecidos com Jesus, e começamos a estar mais parecidos com Jesus, esse é o caminho da santificação. Sede santos, porque só eu sou santo. Santo, separado. Se você é santo, é porque você é separado. E o Senhor nos leva para esse caminho da santificação, e Ele vai transformando a gente, e a gente vai ficando mais parecido com Ele. Hoje a Rê falou lá na intercessão, qual fragrância nós temos exalado de nós, qual fragrância Jesus tem sentido, quando Ele olha para nós, o que nós temos exalado? É um convite à responsabilidade, ao temor. E eu falo, Jesus, eu quero, Jesus, eu quero ser mais parecida. Eu tenho tantas falhas. No meu último dia aqui na ceia, eu não sei quem mais sentiu, mas eu senti tanta presença de Jesus, a ponto de parecer que eu ia ser, sabe, virada. Eu não sei, eu fui sentindo muita presença de Jesus na ceia. E naquele momento, Jesus, Ele me perguntou algumas coisas. E eu falei para Ele, sim, Jesus, sim. Mas eu ainda tenho perguntado. Aí eu falei para Ele, espera um pouquinho, Jesus. Eu quero te dar a melhor resposta para essas perguntas. E Ele falou para mim, eu já sei a sua resposta. Então assim, Ele já te conhece, Ele já sabe como você é, Ele já sabe da sua essência, Ele já sabe o que você carrega de precioso, Ele já sabe. Ele só quer você pertinho, Ele só quer você juntinho dEle, grudado com Ele, para você desfrutar dessa liberdade que foi conquistada por Ele na cruz. Na cruz, Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Na cruz, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Você quer ficar parecido com esse Jesus? Ele é amor. E o perfeito amor lança fora todo medo, para que você saia da caixa e dê passos corajosos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Viver a liberdade por meio de Cristo não se resume somente à igreja. Isso passa a ser um desejo do nosso coração, por todos os lugares onde a gente passa. Nós precisamos expressar a Cristo. Somos livres para influenciar, somos livres quando entendemos esse lugar de liberdade, a gente começa a viver de uma forma tão diferente, tão mais leve, tão mais, uau, como é bom, Jesus, como é bom saber que eu sou parecida contigo, Jesus, como é bom saber que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas que eu te entrego. Como é bom, Jesus, saber que em Ti estou segura. Que o Senhor cuida do hoje, mas o Senhor também cuida do amanhã, Jesus. Às vezes eu paro para pensar, uau, eu não tenho uma casa que tem o meu nome. Eu não tenho casa própria. Jesus fala, filha, eu sou tudo que você precisa ter. Sabe, eu creio que Deus quer nos levar para esse lugar, nessa liberdade que nos leva a viver num lugar de confiança e de total dependência dEle. Porque você vai ser sim afrontado e você vai ser sim levado para um lugar onde o mundo vai te tentar
fazer negar a Cristo. E se você não tiver com essas convicções e vivendo esse estilo de vida, você vai titubear. Você vai titubear a hora que o negócio apertar. E quem negar a Cristo, não verá Ele. E nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar, irmãos. Porque o mundo jaz no maligno. Só de eu parar em pensar e falar: Deus, não, eu não vou te negar, Deus. Eu não vou negar o seu nome, Jesus. Nossa, eu não consigo nem pensar. Mas a gente precisa estar cheio de óleo. E a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. E a gente precisa perseguir o caminho da santificação. E a gente precisa entender que não é uma mudanças que a gente faz na nossa vida, não é para agradar o próximo, é para agradar a Cristo. Porque se você quiser agradar o próximo, com certeza você vai sofrer uma grande decepção. Mas com Cristo, em Cristo, é o melhor lugar que nós podemos estar. E nós precisamos ser responsáveis para olhar as coisas dessa forma. Colossenses, estou finalizando, Colossenses 5, 16 a 24. Como cultivar, como se preparar, como se manter. A palavra diz, versículo 16, regozijai-vos sempre. Regozijar é alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Por mais difícil que seja, Espírito Santo, hoje eu estou mal. Hoje eu estou me sentindo, Espírito Santo, tão pequenininha. Mas eu sei que o teu Espírito pode trazer alegria para que eu possa me regozijar em ti. A palavra de Deus diz, bendiga a minha alma, Salmo 103, que eu amo. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. A alma ali de Davi estava apertada, estava angustiada, mas ele dá ordem à alma para bendizer o nome do Senhor. 17, orai sem cessar. Lembra, não é uma mágica. Oração, declara a palavra de Deus, declare. A palavra de Deus é espada afiada. Ela move um exército em teu favor. Ela destrona pessoas, inimigos dos lugares. Aqueles que vêm contra você, essa é a palavra, orai sem cessar. Não precisa belas palavras, precisa um coração rendido, um coração entregue. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Você está vivo, já dá graças a Deus. Está respirando, obrigada, Senhor. Está comendo? Obrigada por esse pão, por essa água, Deus. Coração grato. Não apagueis o Espírito de Deus. Cultive um relacionamento com o Espírito. A palavra ensina tudo que nós precisamos. Cultive um relacionamento com o Espírito. Cultive o temor a Deus no seu coração. Não é o medo, é a reverência a Deus. Não desprezeis as profecias. Está na palavra. As promessas, as profecias está na palavra. Não despreze-as. Ali o Senhor está falando conosco. Abstende-vos de toda aparência do mal. Ah, mas isso aqui cheira meio mal.
Eu sei que não é muito bom, mas não é tão ruim assim. Aparência do mal. Se você vai num lugar e você sabe o que tem naquele lugar, não vai? Não vai? Você vai fugir da aparência do mal, porque só a aparência do mal, para você ser envolvido é muito rápido. Recebeu um convite? Eu acho que eu vou, porque lá eu vou ser luz. Meu amigo, se você não estiver cheio do Espírito Santo, as trevas vão engolir você. Desculpa, gente. Mas é uma realidade, porque o crente ele gosta de quebrar galho. Não dá mais tempo para quebrar galho de nada. Nós não temos mais tempo. Nós precisamos andar em santidade, em temor e buscando a Deus. 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, todo o vosso espírito e alma, emoções, coração, sentimentos e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E a melhor parte é: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele é fiel à palavra. Não tenham medo, irmãos. O Senhor nos ajuda. Ele ajuda. Ele te ajuda, Sofia. Viu? Nas suas dificuldades, nas fraquezas, nas afrontas. Ele te defende. Ele tem prazer. O Senhor tem prazer em nos defender. Eu já vivi tanto isso. Já vi o Senhor, mesmo que passe um tempo, viu? Tem situações que passam anos. Mas o Senhor manifesta a honra dele e a ação dele sobre aquilo que você foi um dia perseguido e acusado. Eu não falo isso, bem feito. Não, porque a palavra nos ensina que quando a gente vê acontecer algo, não é esse o nosso coração. Mas a gente tem que se lembrar que Deus não vai contra a palavra dele. E ele é justo e ele nos defende dos nossos inimigos. Ele é um Deus fiel. Amém? Quando nós entregamos os nossos caminhos ao domínio, eu já falei isso, mas vou falar de novo, eu quero que você preste bastante atenção. Eu não sei em quais situações você tem ainda dificuldades, assim como eu tenho as minhas dificuldades. Mas aqui diz, quando nós entregamos nossos caminhos ao domínio completo de Deus, descobrimos que esse é o lugar onde somos mais livres. Bill Johnson. Pastor Bill Johnson. Então assim, olha só que demais. Quando você passa a entregar o domínio completo a Deus daquilo que você... Deus, aqui, essa área, essa situação, eu vou entregar. Quando a gente entende isso com a ajuda do Espírito Santo, esse é o lugar onde nós mais somos livres. E esse é o convite de Deus para essa manhã. Se você tem alguma área da sua vida, ou você quer entrar nesse lugar de entregar mais o controle para Deus sobre todas as coisas, para você andar num lugar de mais liberdade, sem peso, sem julgo. Gente, eu lembro minha sogra falando para mim, e isso me curou muito. Onde ela falou assim: filha, o Senhor está me dizendo que você está carregando culpa. E eu estava mesmo.
estava num lugar de muita dor, muito difícil. E eu falei, sim, eu estou. Ela falou, então, filha, eu preciso te contar uma coisa. O único que acusa é Satanás. E o que convence é o Espírito Santo. Então, que você consiga entender esse lugar, para que você possa viver em liberdade que já foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. Quando você se sentir preso, opa, Jesus. Foi para a liberdade que Ele me libertou. E eu quero andar nesse lugar de liberdade, sendo transformada e convencida pelo Espírito Santo todos os dias da minha vida. Se você tem uma área ainda que você tem batalhado, situações ainda que você tem sentido dificuldade, acredito que muitos, né? A maioria de nós. Vou te convidar para ficar em pé. Apagar as luzes, Paulinho, por favor. Feche os olhos. Começa a falar com o Senhor. O Espírito Santo vai te ajudar. Aquilo que você ainda tem tentado exercer controle. Comece a entregar a Ele aquilo que você ainda tem tentado controlar. Aquilo que você tem trazido já as respostas, você pergunta para Deus, mas você mesma já encontra as respostas. Que você vá para esse lugar de total vulnerabilidade agora. Esse é um lugar seguro, porque é em Deus. Você não está sendo vulnerável com o seu amigo, com o cônjuge, você está sendo vulnerável com o próprio Deus. E eu creio que hoje Ele quer assumir esse controle total e absoluto de toda e qualquer situação na sua vida que ainda tenta te prender, ainda tenta te levar para um lugar de jugo e de escravidão. Que você possa fluir nisso agora. Peça ajuda ao Espírito Santo, seja vulnerável. Sobre aquilo que você ainda tem medo. Aquilo que às vezes te gela o corpo, te paralisa, como se você não fosse conseguir dar o passo. Eu creio que há um mover aqui do Espírito Santo de Deus, nessa manhã, para trazer essa cura, para trazer essa liberdade, liberdade que há no Espírito. Eu declaro agora em nome de Jesus, correias sendo quebradas, algemas sendo abertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Ajuda os seus filhos, Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não te trouxe aqui para mais um culto. Certamente existem coisas dentro de você que Ele quer mudar. Mas você precisa querer essa mudança. Senão Ele não pode fazer. Se isso não estiver no seu coração, Ele não pode fazer. Por isso, esse é o momento em que você abre o seu coração e se coloca totalmente vulnerável à ação do Espírito Santo de Deus.
para que Ele toque no mais profundo da sua alma. Deixa Ele trabalhar em você essa manhã. Deixa Ele trabalhar em você essa manhã. Essa é a sua parte. O seu sim para o Espírito Santo de Deus. Não é você que tem as melhores soluções para a sua vida. Talvez você já tenha chorado muito diante de Deus, para que situações fossem transformadas na sua vida. Mas talvez você não tenha entregue ainda totalmente tudo a Ele. Como você espera que Ele mude, que Ele faça algo dentro de você, se você ainda se mantém trancado? Se você não consegue ser totalmente vulnerável à ação do Espírito Santo? Vai, aumenta a sua entrega, Deixa Ele operar na sua vida. Convide a Ele para operar na sua vida. Ora choranaramas. Ore machoderemas. Ora machori andaramasoder. Chora mamandarabachori anderemas. Acho que você está cansado. Acho que a caminhada trouxe algumas cicatrizes em você. Mas esse é o momento em que o Espírito Santo te toca agora com poder, trazendo cura ao seu coração, cura as suas emoções, Em nome de Jesus, nós cancelamos todas as obras do maligno que tentaram machucar você, que de alguma forma prenderam você num lugar de dor. Hoje é o fim de toda ação do maligno. Hoje é o fim de toda ação do maligno na sua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus te liberta disso. Para a liberdade foi que Ele te chamou. Seja livre agora. Pela ação do Espírito Santo de